uma criança hospitalizada, o mundo dela muda completamente. Ela se vê longe dos amigos, da sua casa, dos brinquedos e precisa confiar em pessoas completamente estranhas a ela. É nessa hora que a brincadeira surge como uma grande aliada no tratamento da criança. No programa de hoje, vamos mostrar as características do brincar no contexto hospitalar, a importância da humanização do tratamento, a função terapêutica da brincadeira e o papel da família nesse processo. O Ligado em Saúde está começando agora. Olá, eu sou Rosa Mitre, sou terapeuta ocupacional, sou coordenadora do Saúde Brincar e pesquisadora do IFF Fiocruz. Eu vim hoje aqui para conversar com vocês sobre o brincar no contexto hospitalar. Oi, Rosa, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Ligado em Saúde. Vamos hoje aqui falar sobre o brincar no contexto hospitalar, né? Muita gente acha que a brincadeira, o brincar, só é importante para a pessoa quando ela é criança. Mas isso não é verdade, né? A brincadeira, o brincar é importante em todas as fases da nossa vida, não é verdade? Perfeito. A brincadeira ela é super importante, ela é fundamental na nossa vida, né? É a primeira interação, nas primeiras interações que ocorrem entre a mãe e o bebê, a brincadeira começa a acontecer nesse cuidado. E ela acompanha a gente por toda a vida. O que acontece é que, em geral, quando a gente vai crescendo, né, a gente vai interiorizando, vai introjetando as nossas manifestações. A gente nunca deixa de brincar, mas a gente deixa de brincar tão exteriorizado quanto uma criança brinca. E a gente, infelizmente, tem a falsa ideia de que brincar não é algo sério, é algo tão sério que sem brincar a gente não se humaniza. E a criança, quando ela é inserida nesse contexto hospitalar, quando ela tem que ficar internada por um tempo, ela é inserida numa rotina fria de procedimentos dolorosos, pessoas estranhas. Como é que normalmente a criança reage nesse ambiente? Pois é, em geral, o que acontece no ambiente hospitalar? Ele é regido por regras, por normas, tem uma linguagem muito própria, muito específica. E geralmente está muito distante do cotidiano da criança, ou do cotidiano mesmo de nós, das pessoas que não são profissionais de saúde e não vivem dentro do hospital. Então, a criança ela precisa ter acesso a uma linguagem que seja do seu domínio. E o brincar é uma linguagem não verbal que a criança tem o domínio. E como é que esse brincar muda essa realidade dela? Pois né? eu costumo dizer que quando uma criança chega num hospital e encontra o brincar, é como se quando a gente viajasse para um país estrangeiro e encontrasse um lugar que falasse a nossa língua, né? Então, através do brincar, a criança ela tem a possibilidade de elaborar, de ressignificar essa experiência para que não se torne um intervalo na vida dela, a hospitalização, mas que faça parte da experiência de vida dela e que possa manter possibilidades mínimas de escolha. Quando a gente está num hospital, a gente não tem possibilidade de realizar uma série de escolhas. Mas o brincar, ele é uma atividade livre, voluntária e prazerosa. Então, é a possibilidade de você garantir o direito da criança de continuar a ser criança, de ter escolhas e de dar conta, de entender o que está se passando com ela. E ela tende a aceitar mais o tratamento quando é feito esse trabalho? O que acontece? A criança ela vai ter possibilidade de estar elaborando essa experiência e de estar entendendo, diminuindo o impacto da hospitalização. Toda criança pode ter a sensação de que ela está sendo castigada, pode estar sendo punida, tem medos, o que será que vai acontecer? E o brincar vai ajudar ela a entender que isso é algo que está acontecendo na vida dela, não porque ela fez algo de errado, não porque não gostam dela, não porque querem machucá-la, mas não o brincar no sentido de docilizar a criança, né? De distrair no sentido de tirar a atenção, mas de mostrar que, mesmo aquelas experiências que podem ser desagradáveis e dolorosas, elas podem ter um contraponto, porque o brincar é exatamente isso, é um contraponto a situações difíceis da nossa vida. Através dele, a gente se evade da realidade momentaneamente, nesse faz de conta, nesse movimento que é como se fosse um pêndulo. Como é que funciona esse imaginário da criança quando ela está brincando? Pois é. Onde é que acessa nela?
Todos nós temos medo de morrer, temos medo da nossa finitude, temos medo de sofrer. Mas na brincadeira a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode transformar o que a gente quiser, né? Então a brincadeira é a possibilidade de, naquele momento, mesmo que em situações muito desfavoráveis, a criança possa ser o que ela quer, possa estar em outro lugar, possa fazer o que e possa ter um domínio. Então, por exemplo, ela é a criança, ela é o paciente, ela é o filho, mas na brincadeira ela pode ser o médico, o enfermeiro, ela pode ser a professora, ela pode ser a mãe, ela pode ser o que ela quiser, ela pode ser um super-herói, ela pode ser o forte, ela pode morrer e nascer de novo, ela pode recuperar, ela pode machucar sem que aquilo crie danos permanentes. E é difícil lidar com essas crianças, esses adolescentes que acabam ficando muito tempo internados? É difícil para esses profissionais de saúde, para vocês? Como é que lida com isso? O trabalho em saúde e o trabalho com crianças e adolescentes é um trabalho que certamente envolve um sofrimento para o profissional, né? Não é fácil você ver o sofrimento no outro, e principalmente o sofrimento em crianças e adolescentes. E muitas vezes se tem a falsa ideia de que um afastamento, um distanciamento vai diminuir o sofrimento do profissional. E não é isso, né? Então, a possibilidade de brincar é a possibilidade de reatar vínculos, de construir laços e, inclusive, de forma diferenciada. Quando o profissional de saúde ele tem que fazer uma intervenção dolorosa numa criança, ele não faz no sentido de que ele quer machucar aquela criança ou de que ele não está ligando. Mas ele necessita e ele precisa ter uma habilidade, um domínio técnico para realizar aquela prática. Mas muitas vezes ele gostaria de estar estabelecendo um outro vínculo. Então, não tem uma separação entre quem brinca é bonzinho e quem trata de outras maneiras é ruim. Não, pelo contrário. A gente acredita que o brincar é algo que todo profissional que lida com crianças deve saber e deve utilizar, pela importância que isso tem. E facilita muito. Se você me permite, eu vou dar um exemplo muito rápido. Há muitos anos atrás eu fiz uma pesquisa com profissionais de saúde de vários hospitais do Brasil sobre o que eles entendiam sobre o brincar para as crianças. E foi muito interessante porque, primeiro, todo profissional que usa de alguma maneira ou que valoriza o brincar na sua prática é porque ele valoriza o brincar na sua vida pessoal. E segundo, eu me lembro que tinha um cirurgião que já era um senhor, ele estava perto de se aposentar, ele tinha quase 70 anos, e ele voltou a lembrar da própria infância e de experiências que ele tinha tido no início da vida profissional dele, quando ele, enquanto residente, tinha um outro tipo de contato com as crianças internadas. Então, o brincar é uma possibilidade de estabelecer uma relação muito diferenciada. Mas a gente não está falando de ludibriar a criança sobre o estado dela, né? Perfeito. Como é que a brincadeira pode ajudar a criança a entender da sua situação? Perfeito. A brincadeira, além desse espaço da criança elaborar, por exemplo, quando a criança brinca em qualquer situação, em qualquer espaço, né? Ela está recriando de forma extremamente original algo que ou ela viu ou que ela imagina, que ela pensa. Então, no hospital não é diferente, é a possibilidade dela estar trazendo para os elementos aos quais ela conhece, aos quais ela está acostumada, a entender aquilo tudo. Então, é uma brincadeira que pode ser de elaboração e não necessariamente ao pé da letra. Eu não preciso brincar de médico para elaborar que eu estou doente, que eu estou levando injeção, por exemplo. Eu posso ter várias outras brincadeiras em que eu vou lidar com isso. E a criança é muito criativa, né? E às vezes a brincadeira acontece de uma maneira muito diferenciada. Me lembro há muitos anos atrás, assim que eu cheguei lá no hospital, em que um menino, na época, ele juntou todas as seringas que ele tomou de um esquema medicamentoso, que foram acho que de 14 ou de 21 dias, e ele dizia que aquelas eram naves espaciais. Então, tem várias maneiras de se transformar a realidade. A criança acaba brincando e, através dessa brincadeira,
dizendo alguma coisa sobre ela, da forma como ela está enxergando aquilo tudo, o que ela está sentindo ao passar por aquela experiência, que às vezes acho que de outra forma ela não conseguiria se expressar, como ela se expressa com a brincadeira, né? Isso até facilita esse contato com o profissional, com os pais, que quando você quer conversar diretamente, a criança pode ficar um pouco assim, mas através da brincadeira de outras atividades lúdicas, ela acaba se abrindo e facilitando todo esse contato, né? Perfeito. Existem técnicas também, por exemplo, tem um conceito de brinquedo terapêutico que alguns locais fazem, onde é exatamente você usar a preparação para determinados procedimentos, por exemplo, para uma cirurgia, através da brincadeira antes. Então, você pode usar contação de histórias, desenhos, operar os bonecos, se fantasiar de médico e tudo isso. Então, o brincar, ele pode ser usado de duas maneiras diferentes. Ele pode ser usado, e deve, como um fim em si mesmo, porque a atividade de escolha e de brincadeira, sem qualquer outra pretensão, ela é fundamental para a criança. É importante frisar isso também, né? Exatamente. Vamos brincar para ela se expressar, vamos brincar para ela aceitar o tratamento. Não, vamos brincar porque aquela criança precisa brincar. Precisa brincar, primeiro ponto. E você também pode brincar como um meio para se alcançar algum outro objetivo. As duas são válidas, são lícitas, são importantes. E a gente, enquanto profissional de saúde, precisa aprender, precisa estudar, precisa valorizar isso. Mas ambos são fundamentais, né? Imagina se eu estou conversando aqui com você e eu estou usando todo o meu corpo para me expressar. Às vezes, quando a gente está no hospital, esse corpo está muito comprometido e eu não posso me expressar através de tudo isso. Ou eu estou usando todos os meus conceitos internos para elaborar. A criança menor, ela ainda não tem essa introjeção de conceitos todos, então ela precisa de algo muito concreto. E as brincadeiras, elas começam pelo corpo, para irem tomando conta do mundo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o papel da família nesse processo. Fica com a gente, daqui a pouco. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é sobre a relação entre o brincar e o tratamento de crianças hospitalizadas. A minha convidada é Rosa Mitre, pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Rosa, quais os profissionais que podem fazer esse trabalho com a criança? Você é terapeuta? Sou terapeuta ocupacional. Isso. Quais outros profissionais também fazem esse trabalho? Em geral, todo profissional de saúde e todo profissional que vai lidar com crianças, ele deveria estudar sobre o brincar e ele deveria também resgatar o brincar em si mesmo. Porque se a gente precisa se comunicar, a gente precisa ter acesso a essa linguagem. Lá no Saúde Brincar, que é o programa ao qual eu faço parte, nós somos uma equipe interdisciplinar. Atualmente, temos as categorias de terapia ocupacional e psicologia. Já tivemos médicos, pedagogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da formação desses profissionais. Pois é, a gente lá tem um programa de formação de profissionais desde que o Saúde Brincar foi criado, onde nós recebemos estagiários de graduação de diferentes áreas e atualmente a gente também trabalha com residentes multiprofissionais. E é fundamental que a gente possa estar formando profissionais para valorizar o brincar na vida da criança, no desenvolvimento infantil, esse olhar ampliado sobre o contexto hospitalar e, acima de tudo, pensar uma atenção integral à saúde da criança e do adolescente. A nossa equipe foi até uma das enfermarias atendidas pelo programa Saúde Brincar e a gente vai ver um pouquinho com quem que eles conversaram lá. Vamos ver. O programa Saúde Brincar ele existe há 21 anos. Ele é um programa de atenção à criança hospitalizada. Nós atuamos nas enfermarias do Fernandes Figueira. Muitas vezes são crianças que estão acamadas, que não podem sair. Nós somos um grupo constituído por terapeutas ocupacionais, psicólogos, com residentes e estagiários dessas categorias. Nós temos reuniões nos dias de atendimento, nós
conversamos sobre essas crianças, discutimos cada caso, o quadro, se podem ser atendidas, como estão. Entramos para atender todos juntos, atendemos nos leitos, porque muitas dessas crianças não podem se deslocar. E depois voltamos para a sala para poder discutir sobre esses casos. Essa criança é uma criança que tem uma desorganização sensorial muito grande pelo quadro neurológico dela. Os nossos brinquedos são todos doados. São brinquedos que não podem ser de pano, não podem ser de madeira, porque tem que ser brinquedos que possam ser higienizados. Nós temos muitas trocas com profissionais de diversas categorias, médicos, assistentes sociais, fisioterapeutas, e isso é muito importante para a gente entender essa criança como um todo. Então, muitas vezes, a gente tem informações durante o brincar dessa família, dessa criança que pode estar passando por equipe, a gente precisa das informações da equipe para estar atuando junto, então é uma troca constante, a gente tem que estar conversando, trocando todo dia. Quanto tempo que ela está internada aqui? Está 1 mês e 1 semana. A importância desse programa na vida dela, na tua vida também? Eu acho que tem muita importância porque distrai a criança, porque aqui o ambiente hospitalar é doloroso, é triste para ela que está aqui isolada. E eles vêm brincar, eles acabam fazendo sorrir, distrai, tanto ela como a mim. Eu fico tão ansiosa quanto ela na segunda, que é o dia do brincar, que eu também gosto muito, me distrai muito também. O brincar, ele é uma das poucas possibilidades de escolha que a criança tem no hospital. A criança não pode escolher estar no hospital ou tomar um medicamento, mas ela pode escolher brincar. Ela pode escolher se quer brincar ou se não quer brincar, com que brinquedo ela quer brincar, com qual dos profissionais. Então é uma das poucas possibilidades que ela tem de ser sujeito, de se mostrar como sujeito e ter suas próprias escolhas. Camille, por que você escolheu essa brincadeira? Que eu gosto. E com as suas amiguinhas, você faz também a maquiagem nelas? De vez em quando. Que benefícios que você acha que traz para a vida da tua filha? Alegria. Quando eles chegam, ela fica toda empolgada. Eu acho muito legal. Bonitinha. Qual a importância da família nesse processo? A gente viu ali as mães, eu adoro quando eles vêm, quando é segunda, porque as mães acabam brincando junto e acaba também aliviando a dor das mães também, né? Exato. Não dá para a gente falar em trabalhar com criança dissociado da sua família, né? É uma unidade, e seja essa família composta da forma que for. Pode ter mãe, pai, pode ter avó, pode ter tio, pai, enfim. Então, para esse acompanhante, ele também está muito desgastado, ele está muito preocupado com a saúde da sua criança, né? Do seu filho ou filha. Então, é fundamental que a gente possa estar mostrando que, inclusive, uma coisa muito importante, não é só o cuidado técnico, não são só as altas tecnologias que são fundamentais no processo de tratamento, mas também as chamadas tecnologias leves, como o Merri chama, né? As tecnologias relacionais, ou seja, todos nós, parentes, né, familiares, pessoas que não estudamos nada, podemos e devemos brincar com as nossas crianças. Ou seja, é fundamental que o cuidado para uma criança ele não seja só de ordem técnica. E é muito fácil, quando uma criança está dependente, por exemplo, de tecnologia, é uma criança que envolve uma alta complexidade de tratamento, os pais acharem que eles não têm conhecimento suficiente para se aproximarem e para oferecerem coisas muito positivas. Então, o cuidado, passando pelo brincar, também é fundamental. Então, o brincar ele vai funcionar de várias maneiras. Tanto para essa família poder perceber que pode chegar essa criança, que essa criança é capaz de brincar, né? Ou seja, naquele momento, não é o paciente, é a criança. Ela está inteira ali, independente de tudo mais que acompanhe ela. E outra coisa fundamental, a gente fala de vida, de reafirmação de vida, não como algo que se esconde a realidade, mas de que naquele momento as relações elas podem ser extremamente prazerosas e saudáveis, porque é para isso que a gente está aqui, né? A gente busca uma vida completa, uma vida com felicidade, com qualidade. Então, dessa criança e a sua família poderem estar experimentando isso. A partir de que momento na vida da criança, quando ela está hospitalizada, a gente precisa trazer ela para
o protagonismo do tratamento, assim? Ela precisa saber realmente tudo sobre a sua doença. O que acontece? A gente sempre vai atuar com a criança de acordo com o seu período de desenvolvimento, com o que ela é capaz de compreender. Mas mesmo uma criança muito pequena, ela tem as suas percepções. Então, para o protagonismo, eu diria que a criança deve ser chamada todo o tempo. Então, uma das coisas que a gente não deve fazer, que a gente deve evitar fazer, é entrar no box, no leito, e se dirigir apenas ao familiar e não à criança. Porque é ela que vai sofrer aquelas intervenções. Então, mesmo que seja um bebê muito pequeno, a gente olhar, se dirigir a esse bebê. E os bebês, eles falam com o seu olhar, eles falam com o seu corpo, com o seu estado, né, tônico, postural. Então, o tempo todo essa criança deve ser chamada. E é claro que quanto maior essa criança, quanto maior a elaboração mental essa criança já é capaz de fazer, e principalmente aí quando já passa da etapa da criança, a gente está falando do pré-adolescente, do adolescente, do jovem, ela precisa ser trazida, porque é a vida dela, é o corpo dela, é a vida dela, são situações que envolvem ela. E uma coisa que a gente vê muito próximo é que principalmente as crianças que têm doenças crônicas, que têm condições crônicas de saúde, elas se apropriam muito cedo de uma realidade muito dura. E, em geral, isso as amadurece muito. Então, mesmo que não se fale com a criança, ela sente nela que algo está muito diferente, né? E, às vezes, o falar, e o falar através da brincadeira, vai ajudar essa criança a poder colocar para fora fantasias, medos, né? A área de saúde busca justamente esse tratamento humanizado que a gente está falando, né? Qual a importância desse tratamento humanizado tanto para as crianças quanto para os adultos também? Quando a gente fala de humanização, a gente está falando da qualidade da atenção à saúde, da qualidade, de novo, técnica e da qualidade das relações. E, de novo, a gente está falando em saúde. O que acontece é que, muitas vezes, nós que trabalhamos com saúde, na verdade, nos preparamos para trabalhar só com doença. E a gente está falando de que, mesmo com uma enfermidade presente, nós podemos ter saúde, nós podemos ter uma qualidade nessa vida. Então, quando você falou de protagonismo, é isso, quer dizer, em que essas relações, elas sejam mais simétricas, em que as decisões, elas possam ser compartilhadas, mas você só pode ter compartilhamento de decisão se desde o princípio esse tratamento foi estabelecido num processo de parceria. E compartilhar decisão também não é esperar que a criança e os familiares tomem decisões técnicas, mas é poder entender o que é prioridade em cada um daqueles processos. Tá bom. Olha, Rosa, muito obrigada pela sua presença aqui, foi muito bacana o programa. Queria disponibilizar, se você quiser voltar, seja muito bem-vinda, para a gente conversar mais ainda. Eu queria só agradecer e falar o seguinte, há 21 anos, esse programa foi criado lá no Fernandes Figueira por uma pessoa que, infelizmente, não está, morreu muito precocemente, que foi a Elisa Santa Rosa, e que deixou esse presente, porque ela criou, já muito antes de se discutir humanização, ela trazia isso. Mas é algo assim, em que a gente acredita muito e que é muito bom trabalhar com isso. É muito prazeroso. É muito gostoso, né? Principalmente com criança, então. É um presente. É um presente, né? Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês. O nosso programa já está terminando, mas você não esqueça, se seu filho estiver internado ou passando por algum momento difícil, não deixe que ele perca a sua principal virtude, a de ser criança. Hoje falamos sobre brincar no contexto hospitalar. Se você tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema, manda pra gente. Você pode ligar, mandar e-mail ou falar com a gente pelo Facebook. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Até lá!